Lucas capítulo 8, do verso 43 ao verso 48, diz assim: E uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como fora imediatamente curada. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Nós já oramos e estamos desde a semana passada meditando sobre os 5 sentidos humanos e a adoração. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o olfato. E hoje nós vamos falar sobre o tato na adoração. O tato, contato, pegar. E é muito interessante, né? Esses 5 sentidos que Deus criou, nos deu para uma boa experiência, para uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais segura, uma vida mais prazerosa até. O tato é uma dádiva de Deus que pode ser experimentada pelos seres humanos, até mesmo por aqueles que nasceram sem as mãos. Quem nasceu sem as mãos não pode pegar, né? Não pode segurar nada, sem uma prótese, mas pode ser tocado e pode sentir também todas as outras partes do corpo. Pode encostar a cabeça no ombro de alguém querido. Enfim, é por meio do tato que somos apresentados às pessoas. A gente aperta as mãos das pessoas, nós damos beijos nas pessoas, nós abraçamos. É abraçando que demonstramos nosso amor a tantas pessoas queridas. Dizemos que alguém nos ofereceu o ombro para chorar quando somos socorridos por alguém. O tato fez muita falta para quase toda a humanidade nos últimos 2 anos. Pessoas que não puderam visitar seus pais porque moram longe ou porque ficaram com medo de transmitir esse vírus terrível, né, que nós estamos enfrentando e vencendo. Pessoas que foram hospitalizadas e tiveram que se despedir de seus parentes por meio de uma videochamada que os enfermeiros e os médicos faziam na UTI, no leito de morte. Não puderam receber o último abraço dos filhos, dos pais, dos entes queridos, dos amigos. Então o tato fez muita falta nos últimos 2 anos. Infelizmente isso tem acarretado em muitos problemas mesmo. O tato também é uma das formas dos pais corrigirem os filhos, quando esse contato é feito com um pouco mais de força. Algumas palmadas servem bem para educar as crianças, né? E aquelas crianças que receberam boas palmadas na infância e no começo da adolescência, geralmente se tornaram bons adultos, bons cidadãos. Aqueles que não tiveram esse amor por meio das palmadas, infelizmente, geralmente se tornam pessoas criminosas, enfim. A Bíblia até chega a dizer que, em Provérbios, que aquele que não açoita o seu filho com vara, quando é necessário, odeia seu filho. Então o tato é muito importante até na educação das crianças. Precisamos dar o devido valor àquilo que Deus que criou para ser apreciado, o tato, o contato físico. Precisamos dar esse devido valor. A ordem divina de multiplicar-se e encher a terra, por exemplo, só pode ser obedecida por meio da relação mais íntima que envolve o tato, a relação sexual.
Então, por meio do tato, na relação íntima, nós experimentamos o maior prazer que os seres humanos podem sentir na terra, que é o prazer sexual. Isso também é uma bênção de Deus. Durante muitos anos não se falava sobre sexualidade na igreja, mas a Bíblia fala amplamente sobre sexualidade. E nós devemos abordar todos os assuntos que a Bíblia aborda. Na adoração ao Senhor também há muito o que dizer e meditar sobre o tato, o toque. No texto que nós lemos, de Lucas capítulo 8, lemos sobre uma mulher desesperada que há 12 anos sofria com hemorragia. Essa hemorragia, é claro, não era todos os dias, mas nos períodos que a mulher tem no seu ciclo menstrual, ela costumava sofrer mais do que o normal, e sangrar mais que o normal. E ela, durante 12 anos, gastou todo o dinheiro que tinha, provavelmente era alguém de posses, e foi ludibriada, enganada pelos médicos que prometiam uma cura, e ela não foi curada. Mas um dia, ela pôs na cabeça, sabendo quem era Jesus, que ele operava milagres, que ele fazia cegos enxergarem, mudos falar, surdos ouvirem, mortos ressuscitarem. Ela pensou, isso também pode acontecer comigo. Eu estou viva, e eu vou atrás de Jesus, e eu vou só tocar nele, e quando eu tocar nele, eu serei curada. Eu fico impressionado com a fé e a criatividade dessa mulher. A Bíblia nem menciona o nome dela, mas ela nunca leu sobre isso em lugar nenhum. Não há outro relato bíblico de que alguém tocou em um profeta e foi curado, a não ser no caso de Eliseu, que morto, quando foi sepultado, quando o corpo dele tocou no corpo de outro defunto, o rapaz ressuscitou. Mas Eliseu estava morto, e não foi o rapaz que tocou em Eliseu, foram os vivos que jogaram o corpo um do lado do outro. Será que foi nisso que ela se inspirou para ir lá e tocar em Jesus? Talvez ela conhecesse o relato do Antigo Testamento. Mas, irmãos, essa mulher cumpriu um ditado que a gente diz hoje em dia, né? Que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ela queria ser curada, ela cansou de sofrer, e a cura dela veio por meio do toque na roupa de Jesus. Nem foi na pele dele, foi na roupa de Jesus. Às vezes a gente coloca tanta dificuldade. Essa mulher entrou no meio de uma multidão, e essa multidão, maior parte composta por homens, provavelmente os 12 apóstolos estavam fazendo uma espécie de escolta, né? De segurança em torno de Jesus, para que ele pudesse até andar. Mas ela não quis contar, ela não contou conversa. Ela entrou no meio da multidão e foi passando, e sai do meio, sai da frente, eu vou tocar nele, e tocou nele. E Pedro, como de costume, um homem de muita atitude, quando Jesus disse, alguém tocou em mim. Senhor, está todo mundo aqui tocando no Senhor, está todo mundo te apertando. Como é que o Senhor diz isso? Não, mas alguém tocou em mim de modo diferente, porque eu senti que de mim saía poder. Fugiu. E ela tocou em Jesus, irmãos. E a Bíblia diz que ela foi curada imediatamente. Ela sentiu o seu corpo mudar. Imediatamente ela foi curada. A gente vê que o tato tem uma função nova aqui, uma função para cura, né? Bem, vamos ver na Bíblia que a falta de sensibilidade na pele é provocada por uma doença que a Bíblia chama de lepra. E hoje em dia nós chamamos essa doença de hanseníase. Quem sofre com hanseníase, nas partes que atingiram o corpo, antes que a doença se alastre, a pessoa não sente mais nada. Então um dos testes que é feito nos postos de saúde para ver se
quando a pessoa está com suspeita de hanseníase, é a pessoa ficar de costas para a enfermeira e ela vai lá com alguma coisa pontiaguda, uma caneta, por exemplo, e aí toca na pessoa. Está sentindo? Está sentindo, aí de repente ela não toca. Está sentindo, e a pessoa quando começa a dizer não, e aí vai fazer os exames e a hanseníase é detectada. E tem cura, né? Tem cura, graças a Deus. Mas a hanseníase, ou a lepra, como a Bíblia chama, além de ser uma doença literal, também tem um simbolismo muito forte, e simboliza o pecado. Quando as pessoas não sentem mais o toque de Deus, a presença de Deus, figurativamente falando, essa pessoa está leprosa espiritualmente. Essa pessoa perdeu a sensibilidade na sua pele, mas não na sua pele literal, digamos assim. Ela não sente mais Deus tocar no seu coração. Então ela não ouve mais a palavra de Deus, ouve, mas não dá ouvidos. Ela não sente mais a presença de Deus como nós sentimos, e algo precisa ser feito. Quando nós não sentimos mais a presença de Deus, a lepra está tomando conta da nossa vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar a Jesus Cristo. Aquele que curou aquela mulher naquele dia, Jesus já estava indo ressuscitar outra menina que estava morta, e fez essa cura no meio do caminho. Ele continua curando hoje, Ele continua perdoando pecados, Ele continua quebrantando corações, Ele continua chamando as pessoas para servirem a Ele. Ele chama desde crianças pequenas, a homens idosos, pessoas que estão no leito de morte, jovens, adultos, Ele chama a todos. Todos têm a oportunidade de se arrepender de seus pecados e se entregarem a Cristo. Talvez hoje seja o dia de alguns aqui se entregarem a Cristo de uma vez por todas, porque aqueles que entregarem a vida para Jesus irão ser felizes nessa terra, mesmo em meio às tribulações. Mas um dia todos nós iremos morrer, mais cedo ou mais tarde, e a gente não sabe qual é o dia da nossa morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. A gente simplesmente não sabe quando ocorrerá. Deus é quem sabe. Mas Deus tem uma vida melhor para nós. Depois dessa vida, aquele que não crê em Cristo passará dessa vida para a morte eterna. Porém, aquele que crê em Cristo passará dessa vida para a vida eterna, que é muito melhor do que essa. É um lugar, a gente vai morar num lugar onde não há dor, doença, sofrimento, contas para pagar, nenhum tipo de sofrimento, só a presença de Deus por toda a eternidade. Vamos ver alguns exemplos sobre o tato na adoração a Deus na Bíblia. O primeiro deles está em Gênesis 2:7, só o começo do versículo, que diz o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Nós sabemos muito bem como foi o relato da criação. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e foi tarde de manhã o primeiro dia. E assim por diante, a Bíblia vai descrevendo como Deus fez cada coisa nos 6 dias da criação, e no 7º dia Ele descansou. Significa que Ele parou de criar, porque Deus não cansa. Aliás, Jesus disse em João 5:17 e 18: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas quando Deus foi fazer a última obra da sua criação, que foi o homem, Ele não fez pela palavra do seu poder. Ele fez de maneira, digamos assim, metafórica, né? Com as suas próprias mãos. Deus fez do barro. Deus pegou o barro e fez o homem. E o texto diz ainda, o texto de Gênesis 2, que depois que o boneco de barro estava pronto, sabe o que Deus fez? Deus soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus
foi o primeiro a usar o tato em toda a história. Ele fez o homem de uma maneira diferente, especial. É por isso que a gente pode comer a carne de qualquer animal, mas o ser humano foi feito diferente, porque o homem foi feito das mãos do próprio Deus, não somente da boca de Deus, mas das mãos do próprio Deus. E o homem foi feito pela a imagem e semelhança de Deus. Os gatos, os cachorros, os macacos, as baleias, por mais bonito que seja, o tigre, o leão, a zebra, eles não foram feitos em imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. O ouro, o diamante, as pedras preciosas, a esmeralda, enfim, não foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Por mais valiosas que sejam essas pedras, por mais valiosos que sejam esses metais, nós temos muito mais valor do que qualquer ouro e qualquer prata, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós herdamos de Deus o tato. Deus criou o ser humano com sensibilidade na pele. A gente sente quando está quente, quando está frio. E está bem quente ultimamente o clima, né? Eu estava falando hoje, deve estar, se aqui está quente, imagina no sertão, né? Imagina no sertão. Eu estou para ir para Itaporanga dar aula no ano que vem. Espero que seja no meio do ano. Eu conheço lá já. E é muito, mas muito quente. Irmãos, Deus nos deu o tato como herança. E como é bom. Como é bom. Segundo um bom exemplo do tato na adoração, Jacó foi tocado por Deus para nunca mais se esquecer daquela noite. Vocês sabem que Jacó era um enganador, ele era um malandro, ele era um cara que fazia tudo para se dar bem, não importava os meios, mas um dia ele teve um encontro com Deus. E em Gênesis capítulo 32, no verso 24 e no verso 25, nós lemos o seguinte: porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta na coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Vocês podem ler em casa com mais detalhes Gênesis 32, e vão ter, aqueles que não estão bem lembrados, o contexto geral dessa história. Mas essa luta não era uma luta de agressão física, de socos e pontapés, não era isso. Em português não fica muito claro, mas na língua em que o Antigo Testamento foi escrito, em hebraico, deixa claro que era uma luta de empurra-empurra, digamos assim. Mais ou menos como a luta greco-romana que a gente conhece, mas menos violenta ainda. Era como se um homem estivesse pegando o outro pelos ombros, empurrando para um lado e para o outro. E aquele homem, que o texto de Gênesis diz, que estava lutando com Jacó, era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é o próprio Jesus. E Jacó perseverou a noite toda, e não desistiu, e nem cansou. E quando estava amanhecendo, o anjo do Senhor transformou a vida de Jacó, Jesus, e tocou na coxa de Jacó. Ou seja, ele podia ter vencido a luta facilmente, obviamente, porque Jesus é Deus, o anjo do Senhor é Jesus, e Jesus é Deus, mas ele esperou a perseverança de Jacó. E Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Jacó significa enganador, Israel significa príncipe de Deus. E assim foi a mudança na vida de Jacó. Aconteceu naquela noite, quando ele foi tocado por Deus. E ele passou o resto da sua vida mancando. Sabe por quê? Porque às vezes, quando Deus quer transformar a vida de alguém, Ele deixa uma marca na pessoa, uma cicatriz, ou algo bem marcante, literalmente falando, para que a pessoa nunca mais esqueça quem era antes e quem passou a ser depois. Jacó ficou mancando o resto da vida.
Ele andava, dava aquela puxadinha na perna, e eu tenho certeza que de vez em quando ele cansava de andar, ele se lembrava daquela noite que ele teve de luta com Deus. Ele foi tocado por Deus, e aquele deslocamento na sua coxa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Assim é com muitas pessoas hoje em dia, sabia? Muitas pessoas que Jesus vem chamando para comunhão, para arrependimento, para conversão, por meio de familiares, dos pais, dos irmãos. Eu conheço pessoas que só se converteram depois de chegar bem pertinho da morte, e aí ficaram sequeladas. Pessoas que usaram muito droga durante muito tempo. Eu tive um aluno quando eu tinha 22 para 23 anos. A minha memória era uma máquina naquela época, eu bem novinho, e eu lembro que eu estava dando aula, e era aula o dia todo, e um dia ele me chamou depois da aula, um aluno, ele é bem mais velho que eu, nos encontramos recentemente, ele quase não me reconheceu porque eu mudei muito fisicamente, e eu era bem magricelo, mas a nutricionista tem cuidado bem, graças a Deus. E ele me disse: professor, eu estou muito emocionado. O que foi, irmão? Falei alguma coisa que tocou o irmão? Senão, não necessariamente, mas ele disse assim: eu estou vendo o senhor jovem, dando aula, e na sua idade, eu lembrei que na sua idade tudo que eu fazia era usar drogas. E ele disse: eu usei tantas drogas, que hoje a minha mente é afetada, eu não consigo decorar as coisas, eu tenho que anotar tudo, eu não consigo pregar sem anotações, eu não consigo lembrar das coisas, número de telefone, mas graças a Deus por tudo isso, porque hoje eu sirvo a Jesus, e hoje ele é pastor, graças a Deus. Mas às vezes não é isso que Deus quer para nós. Às vezes Deus permite que isso aconteça para que a sua alma seja salva, porque é melhor, como Jesus disse, ir coxo, aleijado para o céu, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então tem gente que arrisca a vida toda viver sem Deus, mas um dia Deus o chama. Isso aconteceu com Jacó. Ele foi tocado por Deus. Esse toque doeu, viu? Esse toque doeu. Vamos fazer com que esse toque não doa na nossa vida. Terceiro exemplo: por meio do toque, Deus capacitou alguns profetas. Eu quero só dar 3 exemplos: Isaías, Jeremias e Daniel. Isaías teve um encontro com o Senhor. Isaías teve um encontro com o Senhor, relatado no capítulo 6 do seu livro. E ele viu-se como um pecador, porque é isso que nós somos, e quando a gente encontra Deus, a gente sabe que é pecador mesmo. E ele disse: sai de mim, sou pecador. E ele viu um anjo chamar, um tipo de anjo, de serafim, pegar uma tenaz. Tenaz é como se fosse um alicate para pegar coisa quente. E o anjo pegou da brasa do altar uma tenaz e tocou na boca de Isaías. É claro que foi na visão, O anjo não pegou e tocou literalmente na boca de Isaías, senão tinha deformado a boca dele, tinha machucado ele, queimado ele, talvez ele até morresse daquilo ali. E com aquele fogo da parte de Deus ele foi purificado. O fogo na Bíblia tem, um dos símbolos do fogo na Bíblia é a purificação. Ele foi purificado para falar as palavras que Deus lhe daria para falar. Isaías teve um ministério extenso de várias décadas, de quase 40 anos, e foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre a vinda de Jesus. Foi tocado por Deus, na boca, por um anjo enviado por Deus. Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, Deus foi logo dizendo: olha, Jeremias, antes que você nascesse, eu te escolhi, eu te designei como profeta às nações. Jeremias ficou fazendo corpo mole, como muitas vezes a gente faz. Jeremias disse: não, eu não sou ninguém, eu sou um coitado, eu sou um garoto, eu não sei falar.
E Deus não aceita a nossa ladainha, as nossas desculpas. Deus não aceita que a gente fique colocando dificuldade. Ele é Deus. Ele não está pedindo, Ele está mandando. Ele é o Senhor. Isaías e Jeremias não era nem um garoto de 10, 11 anos, não. Jeremias já devia ser alguém de 20 anos para cima. Deus disse para ele: Jeremias, aonde eu mandar você ir, você irá. E o que eu mandar você dizer, você dirá. E assim foi. E Jeremias capítulo 1, versículos 8 e 9, nós lemos: não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: ponho as minhas palavras na tua boca. E Deus pôs na boca de Jeremias as palavras exatas que ele deveria falar. O terceiro profeta foi Daniel. Daniel foi tocado também por um anjo, pelo anjo Gabriel, para entender as profecias a respeito do fim dos tempos. No capítulo 8 do livro de Daniel, versos 17 e 18, nós lemos: quando ele se aproximou de onde eu estava, Daniel vai dizendo, fiquei amedrontado. Alguém aqui já viu um anjo? Eu também nunca vi. Eu acho que no dia que eu ver, se eu ver algum dia aqui nessa terra, eu também vou ficar um pouco assustado. E Daniel ficou assustado. Ele disse: caí com o rosto em terra. A presença de Deus foi tão forte naquela visão que Daniel caiu com o rosto em terra. E ele disse, mas ele me disse, Gabriel disse para Daniel: filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe. Daniel até perdeu os sentidos, entrou em êxtase perante a presença de Deus, com o rosto em terra. Porém ele me tocou e me colocou em pé, me pôs em pé. Então Deus também toca nos seus profetas, nos seus escolhidos, para capacitá-los para a obra que Deus deu para cada um deles. Assim foi com Isaías, assim foi com Jeremias, assim foi com Daniel, assim foi com Saulo de Tarso, e assim tem sido com muitos outros até hoje. E em quarto e último lugar, Jesus teve um ministério marcado pelo tato, pelo toque, que as pessoas queriam tocá-lo, e pelo toque que ele tinha nas pessoas. Eu trouxe alguns exemplos. Primeiro, ele foi tocado por essa mulher que nós lemos no início, e ela ficou curada imediatamente. A questão que salvou a mulher não foi a fé, mas a fé em Jesus. Tem gente por aí que diz: a fé move montanhas, a fé é isso, a fé é aquilo. Mas essas pessoas geralmente têm fé na fé, e não é nada disso. O que a Bíblia ensina é que a nossa fé deve ser direcionada para Deus. Tem gente que acredita em elefantezinhos, bibelôs de elefante, com as costas viradas para a porta da casa, e diz: não, isso vai trazer boa sorte. Eu conheço pessoas assim, já fui em casa de pessoas assim. Elefante não traz sorte para ninguém, irmão. Bibelôzinho de louça não traz sorte para ninguém. Pelo contrário, pode trazer até um azar danado, né? Da pessoa cair, derrubar aquilo ali, quebrar e cortar os pés. Tem gente que acha que a Bíblia, aberta no Salmo 90 ou 91, ou sei lá mais aonde, vai trazer sorte e proteção para casa. Não vai não, irmão. A Bíblia deve ser lida e obedecida. E aí não é sorte não, é a proteção de Deus, o Deus Todo-Poderoso que nos guarda. Tem gente que acredita que pode comprar um cordãozinho que é chamado de escapulário. Eu vi um homem na televisão um dia desse dizendo que se você comprar um escapulário e andar com ele, você com certeza vai para o céu. Um escapulário custa em média R$5. Irmãos, o preço da salvação não foi R$5, foi o sangue de Cristo. Quando Jesus estava para morrer, ele perguntou a Deus Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, o quê?
se fosse possível salvar a humanidade sem que Jesus morresse, mas não é. Então a salvação não vem por um objeto que a gente adota como um amuleto. A salvação não vem por meio de boas obras que nós praticamos, porque nós somos interesseiros quando fazemos isso. A salvação não está dentro de nós, como alguns dizem, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, com uma saudação hindu tão comum hoje em dia. Não, a salvação não vem de objetos, não vem das pessoas que estão do nosso lado, não vem de dentro de nós mesmos. A salvação vem do alto, vem do céu. A salvação vem de Jesus Cristo. E se nós cremos nele, nós somos salvos. Segundo exemplo, Jesus tocou no intocável. Jesus tocou no leproso e ele ficou curado imediatamente. Vocês sabem que hanseníase é uma doença altamente contagiosa. Antigamente até existiam os leprosários, onde as pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase, ainda é chamado de lepra, e eram colocadas lá para viverem todas juntas lá e morrerem. Eu conheci um pastor que foi evangelizar num leprosário, há muitos anos, obviamente. E ele chegou lá e tentou pregar para aquelas pessoas, e o líder do leprosário disse: a gente vai lhe ouvir, pastor, o que o senhor tem para dizer, mas se o senhor tomar água no mesmo copo que eu tomar. E o cara já não tinha mais um pedaço da boca, já tinha caído e ele não sentia nada, porque é assim que acontece. E o pastor disse: eu tomo, bote água aí que eu tomo. Deus tinha enviado aquele pastor ali. O cara botou água, tomou, deu o resto para o pastor beber. O pastor pegou o copo e disse: se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Evocando as palavras de Marcos, capítulo 16. E ele bebeu o resto da água, e não foi contaminado, e pregou, e houve salvação naquele lugar. Aliás, esse pastor lá da cidade de Boqueirão é um homem de muita fé. Não sei se ele ainda está vivo, faz quase 20 anos que eu vi a última mensagem que ele pregou, lá em Campina Grande. Ele foi pregar em outro lugar uma vez, e era uma igreja muito pobre. Convidou ele para pregar, e ele estava sem o dinheiro do combustível para ir e vir, e era cerca de 120, 140 quilômetros de distância. Ele só estava com combustível para ir pregar, mas Deus mandou ele ir. Há uma diferença entre tentar o Senhor Deus e ouvir a voz de Deus e obedecer. E ele foi, e terminou o culto, ele pregou, e não falou para ninguém que estava sem dinheiro para voltar para casa, dinheiro para colocar o combustível. E o pastor da igreja local, que era uma igreja muito pobre, agradeceu: muito obrigado, pastor. Eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro muito bem desse sermão. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Orou por ele, disse amém. Entrou no carro, deu partida. Quando estava saindo da cidade, acabou o combustível. E ele, sabendo que Deus havia mandado ele para lá, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar gasolina também não. E ele deu partida, o carro ligou e ele voltou para casa sem gasolina, irmãos. Porque Deus é Deus e continua fazendo milagres. Jesus tocou, em Mateus capítulo 8, versículo 3, diz: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante ele foi curado da lepra, e a pele dele mudou imediatamente. Daquele homem que não podia viver entre a sociedade de Israel, muito menos entrar numa sinagoga. Ele estava dentro da sinagoga, Jesus tocou nele, tocou no intocável e o curou. Jesus toca naquilo que às vezes a gente não quer tocar, e ele cura também da alma, ele cura os sentimentos, ele cura de traumas, ele cura daquelas coisas, daquelas humilhações que a gente passou e que ninguém sabe. Ele cura, ele toca no intocável. Talvez Deus esteja curando alguém aqui hoje. Jesus também tocou no caixão, conforme Lucas capítulo 7, versos 14 e 15. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão
Jesus tocou no caixão e ao pararem os que o levavam, ele disse para o defunto, né? Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus toca em mortos e os ressuscita. Nem tocou no cadáver, só tocou no caixão. Jesus também curou um surdo de um método bem esquisito para nós hoje, né? Com sua saliva sagrada, santa, sem pecado, sem contaminação. Em Marcos capítulo 7, versos 33 a 35, diz o seguinte: Jesus tirou do meio da multidão, era um homem que não ouvia bem e consequentemente não falava bem, e em particular colocou-lhe os dedos nos ouvidos, colocou o dedo nos ouvidos do cara e cuspiu, né, provavelmente na própria mão, tocou a língua. Então, levantando os olhos ao céu, Jesus suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Então seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Um método estranho para nós, né? Botou o dedo nos ouvidos do cara, puxou, cuspiu na mão, tocou na língua do rapaz, suspirou e gritou: Efatá. E o homem começou a ouvir e a falar. Jesus também curou um cego de nascença de um modo bem diferente, também pelo tato, também pelo toque. Em João capítulo 9, versos 6 e 7 nós lemos: tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva. Que coisa! Aplicou sobre os olhos do cego, pegou aquela lama e botou nos olhos do cego. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Siloé significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Um cego de nascença, provavelmente nem olhos tinha. Talvez essa lama que Jesus tinha feito fosse uma espécie de bolinhas de lama que se transformaram em olhos daquele homem. E tanto é que em João capítulo 9, vocês podem ler em casa mais tarde, o cego nem sabia quem era Jesus, porque quando ele foi curado, passou a enxergar, Jesus não estava lá com ele. Irmãos, às vezes Jesus nos diz para fazer alguma coisa que a gente julga que não foi Deus não. Esse negócio está muito complicado, esse negócio não faz o menor sentido. Me diga se faz sentido fazer uma lama, cuspir no chão, fazer lama, botar nos olhos de um cara que nunca enxergou, mandar o cara ir lá num tanque distante e lavar o rosto e ficar curado. Faz sentido isso? A fé cristã não faz sentido, irmãos, em muitos aspectos, mas a fé cristã é a fé verdadeira, porque é a fé do nosso Deus, o Deus que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Quando Deus lhe der uma ordem, você tiver certeza que foi Deus que lhe falou, por mais estranho que possa parecer, obedeça. Aleluia. Obedeça. E último exemplo: Jesus foi abraçado por Maria Madalena após a ressurreição. Aquele abraço que todos nós temos inveja, na verdade. As mulheres foram até o sepulcro, como eu falei semana passada, levando perfumes para ficar o túmulo de Jesus sempre cheirosinho. Quando chegaram lá, mesmo cedo da manhã do domingo, Jesus já havia ressuscitado. E aí Maria Madalena pensou que era o jardineiro e perguntou: o senhor sabe onde é que puseram ele e tal? E o texto de João capítulo 20, versos 16 e 17 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: Maria. E ela reconheceu a voz do Senhor. Virando-se, ela lhe disse: Rabone, que significa mestre. E Jesus lhe disse ainda: não me segures. A essa altura ela já estava abraçada com ele, né? Pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A ideia de não me segures, não me toques ou não me detenhas, como está traduzido das três maneiras nas nossas Bíblias, é a ideia de que Jesus não podia ficar muito tempo ali com ela. Jesus, quando disse não voltei para o Pai, não é que quando ele morreu ele não foi para o céu. Ele foi para o céu,
mas ele não voltou para o Pai definitivamente. Ele ainda passou cerca de 40 dias após a ressurreição, discipulando, dando as instruções finais. Mas ele foi abraçado com Maria Madalena. E ao contrário do que se diz por aí, irmãos, Maria Madalena nunca foi prostituta, viu? Ela também não foi aquela mulher apanhada em adultério, disse semana passada. Maria Madalena, conforme o Evangelho nos informa, agora eu não lembro se é Marcos ou se é Lucas, capítulo 8, versos 1 a 3, informa isso, que ela foi liberta de 7 demônios. Foi esse o milagre que Jesus operou na vida dela. Ela foi liberta de 7 demônios. Ela nunca foi prostituta. Isso é crendice popular. E ela abraçou o Senhor. Ela tocou no Senhor, ressurreto. Irmãos, o tato tem um valor, um poder muito grande. Deus nos fez pelo tato. Deus tocou e mudou a vida de Jacó e a vida de muita gente pelo tato. Deus capacitou os seus profetas pelo toque, pelo tato. E Jesus operou vários milagres e continua operando até hoje pelo tato. Pelo tato, nós ainda hoje ordenamos pastores, impomos as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Impomos as mãos sobre as pessoas que estão possessas de espíritos malignos, elas são libertas. Para concluir, Deus nos criou para o tato, para o toque, para a comunhão, para as relações sociais. Ele mesmo nos criou com suas mãos. Deus Pai e Deus Filho também realizaram obras maravilhosas por meio do toque em seus servos. E Ele deseja tocar em nós sempre que for necessário. Maria Madalena abraçou o Senhor e todos podemos dizer que temos certa inveja dela, né? Mas um dia vai chegar a nossa hora de abraçar o Senhor. Jesus tocou no intocável, curou leprosos, surdos, cegos, ressuscitou mortos, tocou na nossa vida e por isso nós hoje vivemos para Ele. Se Jesus está tocando no seu coração hoje é a hora de entregar o seu coração para Jesus também. A comunhão com Deus passa pela comunhão com os irmãos, pelo toque, pelo apertar das mãos, um carinho que a gente faz nas crianças, pelos abraços e pelas relações sexuais dos casais, por um abraço amigo que a gente recebe de alguém muito querido, por um ombro que a gente oferece para alguém chorar, às vezes literalmente, né? Quanta gente às vezes já abraçou e já chorou no nosso ombro. Isso é cristianismo. A comunhão passa por tudo isso, é por meio do abraço de um irmão que sentimos o abraço de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como tem sido nossa relação com Deus? Nossa adoração tem sido tocando nas páginas da Bíblia enquanto nós a lemos diariamente, ou mesmo lendo a Bíblia no celular, não tem nenhum problema, o importante é que se leia. O problema é quando a gente só toca no celular para usar o Facebook, o Instagram e o WhatsApp e não lê a palavra de Deus. Temos tocado, figurativamente, é claro, o coração de Deus com nossas orações. Temos estendido a mão e tocado naqueles por quem Jesus morreu e precisam de nossa ajuda. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a entender e a usar um pouco melhor, para a glória dele, o nosso tato, e que também estejamos dispostos a receber o toque do Senhor na nossa vida. Amém.